Então, tô com um ataque de rinite aqui, tá frio demais. Mas então eu dava aula para 25 adolescentes. Para mim, era gratificante demais. Chegava ali o carinho, o amor, o abraço, só isso já te é o suficiente, né? E aí depois o tempo foi passando, aí concluiu os 6 meses. Eu não entrei para dar 6 meses, eu dei para dar por tempo indeterminado, mas foi esse o tempo que o Senhor determinou para mim estar ali. Para mim foi muito gratificante. Eu me sentia assim tão feliz quando eu chegava ali. É a tal coisa, eu fazia com todo o meu coração, com toda a minha alma. E o professor, não importa qual seja, ele é um médico, ele é. Na situação de professor a qual ele vai se encontrar, ele se torna assim, um médico, se for necessário, um orientador, um acolhedor, um psicólogo, né, um mestre. Então o professor é um pouquinho de tudo. Ele é um pouco de mãe, ele é um pouco de pai. E isso eu fui. E eu adoro ser isso, eu amo ser isso, tá na minha essência. Então eu dei 6 meses de aula para os adolescentes, né? Aqui, não era uma instituição não governamental. E nessa instituição, depois que concluiu esses 6 meses, na verdade, antes de concluir 6 meses que eu estava dando aula, me veio a oportunidade de abrir um negócio que eu jamais imaginei que eu poderia abrir. E assim, eu vi a mão do Senhor. Eu estava aperreada antes de começar a dar, né, a aula para os adolescentes, mas era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, serviço voluntário. Eu tinha vontade, eu tinha um sonho de ser voluntária. E eu me voluntariei, cheguei lá, a pessoa até se assustou, disse, eu quero dar aula, e o que você faz? Eu sou isso aqui. Aí ela pegou meus documentos e eu dei lá 6 meses. E quando eu acabei, comecei a abrir um negócio próprio que foi bem lucrativo para mim. É lucrativo para mim. Hoje em dia eu não preciso, como é que se diz? Não preciso cumprir horário, porque eu sou gestora do meu próprio negócio. É fácil? Não é tão fácil. Tudo é por minha conta. Mas eu consigo ministrar esse negócio. Então, Deus me deu a sabedoria, Deus me deu o conhecimento, o entendimento de uma coisa que eu jamais pensei em fazer na vida, porque eu planejei muitas coisas para mim, muitas coisas eu planejei. Eu tenho mania de cadastro, né? Onde eu vejo uma situação, eu vou lá e me cadastro. Então, assim, eu sempre planejei muita coisa sobre o mercado financeiro, sobre o meu trabalho mesmo, minha formação. Então, tudo eu ia lá, me cadastrava. Só que nunca dava certo nada. Uma luta ferrenha, né? Até que eu fui dar esse serviço voluntário e as portas do negócio se abriu para mim, né? Então, eu posso dizer que há um mistério no dar, né? Então, você que fica aí prendendo e achando que de repente a igreja quer teus bens, então faça você mesmo, né? Visite uma comunidade, visite alguém, compre umas cestas bem abartadas. Quando você comprar uma cesta, compre com amor, né? Eu moro numa casa que é praticamente assim na avenida, né? Então assim, aonde eu moro tem muitas pessoas que também tem muitas pessoas, porque onde a gente vive, em todos os lugares tem, né? Pessoas que também têm muitas necessidades. Eu sou rica, eu não sou rica, tá, gente? Nem tenho muito dinheiro, nada disso. Eu sou uma lutadora como você aí. Mas o que eu faço? Por exemplo,
Tem muitos cachos de banana onde eu moro, né? Então eu não vou comer aquela banana sozinha. Então eu pego os cachos de banana, coloco numa sacola aberta e deixo na calçada de casa. Tem pessoas que não vão querer levar se eu der, porque elas vão ficar, como é que se diz, se sentindo, não vão se sentir bem. Então eu deixo o saco aberto na calçada de casa e coloco as bananas lá. Aí eu vou colocando de saco em saco, né? Eu não ponho amontoado, eu ponho de saco em saco. E aí as pessoas vão lá e vão pegar, vão pegando. Quando eu vejo, levaram, aí eu ponho outro. Aí levaram esse, aí eu ponho outro. E assim vão levando toda a banana, sabe? Então assim, eu contribuo e quanto mais eu dou, mais a árvore de banana lá tá cheia. Então assim, há um mistério no dar, um segredo no contribuir. Seja financeiramente, seja emocionalmente. Por exemplo, se você é psicólogo, tire um dia, uma vez por mês, uma vez por semana, e entre numa comunidade e vá fazer um serviço psicológico, né? Chame as pessoas que têm problema, aconselhe lá. Tenho plena certeza que Deus vai se agradar muito do teu serviço. De repente você é psicólogo, mas não trabalha na tua área porque não teve, como é que se diz, não teve uma oportunidade, mas quem sabe não é a partir desse serviço voluntário que as portas vão se abrir para você. Se você é um professor, se você trabalha com artesanato, qualquer coisa que você tenha conhecimento, se você é um cozinheiro, se você é uma pessoa que limpa, tire um dia do seu tempo e doe o seu trabalho, né? Limpe uma instituição, faça uma faxina na instituição, sei lá, pegue a roupa de alguém para lavar, qualquer coisa, e apresente a Deus o teu trabalho e faça com muito amor, que você vai ver que Deus ele se agrada muito, muito, muito do serviço voluntário. Então é isso, gente. O louvor, ele é tremendamente importante. O louvor é a adoração e a adoração é o louvor. Então, assim, falando de um, você puxa o outro. Não tem como você falar de louvor sem falar de adoração. Então, quando você adora, as estruturas elas tendem a cair, a desabar. Seja você adorando financeiramente, seja você adorando emocionalmente, seja você acolhendo, abraçando, você está adorando Deus de alguma forma, tá? Então, assim, quando eu tô falando de louvor, o louvor ele é um armamento muito tremendo na presença do Senhor. Então, se você tá naquela situação de não conseguir fazer, de não conseguir se mexer, sair do lugar, porque existem momentos assim, eu quero que através desse vídeo você não só escute, você não só pare do seu tempo para ouvir. Eu preciso, eu necessito, eu almejo, eu espero que você reaja, que você ponha um louvor. Olha, gente, eu já tive pessoas que vieram a mim e eu disse: põe louvor na tua casa, abriu portas de emprego, de vida, sabe? Então, assim, o louvor tem um poder tão tremendo de abalar estruturas, seja na área financeira, sentimental, seja na área emocional, enfim, em todas as áreas. Aonde tiver estrutura macabra, demoníaca, obsessora, opressora, tende a cair, porque o louvor, a adoração, o mal não resiste à adoração, o mal não resiste ao louvor, o mal não resiste quando você obedece à palavra, o mandato, o mandamento do Senhor. Então, o mal, ele não resiste. Então, ele tende a cair por terra. Então, reaja. Se você não está conseguindo fazer alguma coisa, ponha o louvor. De repente, você está preso. Você está preso espiritualmente, tem corrente atada em ti, tem ataduras atadas em ti e você não está conseguindo se mexer. Então comece a louvar, comece a exaltar o nome do Senhor e Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida, tá? E aí você volta aqui para contar, tá bom?
Então é isso. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.